Sabe, eu quero compartilhar uma mensagem nessa noite. O tema dela é: você precisa escolher. Você pode falar isso para quem está do seu lado? Eu sei que você ama fazer isso. Então, só para a gente aquecer essa noite, fala para quem está do seu lado: meu irmão, você precisa escolher. Eu quero falar hoje sobre o poder das escolhas. E eu acredito de verdade que essa mensagem, por mais que ela seja tão simples, ela carrega algumas chaves capazes de mudar histórias ainda essa semana. Você está comigo? Diga amém. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e te direi coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Agora, o princípio que eu quero compartilhar nessa mensagem, antes da gente entrar nela, eu queria deixar essa passagem para a gente meditar um pouco nela. É que a palavra está dizendo: olha, se você me buscar, se você me pedir, eu vou compartilhar coisas grandes e insondáveis que você ainda não sabe. Mas a gente precisa entender que conhecer as promessas é só o primeiro passo na construção da história. Conhecer as promessas, entender a identidade que tem, entender aquilo que Deus espera de nós é só o primeiro passo na construção da nossa história. Mas depois que a gente entende o que Deus espera de nós, a gente precisa se mover, a gente precisa sair do lugar. Tem alguém que está comigo? Diga amém. E essa semana eu vi algo que me chamou a atenção. Eu falei: eu acho que eu vou falar sobre isso hoje. Mais um recorde mundial foi quebrado essa semana. Um cara conseguiu completar uma maratona de 42 quilômetros em menos de 2 horas. Alguém viu isso? Alguém viu reportagem sobre isso? Era um queniano, claro, porque eu não sei qual é a genética que eles têm, mas é impressionante. Você pode ver as últimas maratonas, sei lá, dos últimos 10 anos, os quenianos eles estão sempre liderando. Então, para variar, um queniano bateu um recorde mundial. Ele enfrentou 42 quilômetros de maratona em menos de 2 horas. E aí eu estava vendo a reportagem, ele estava super feliz. Ele estava tão animado que ele chegou a comparar o marco histórico que ele fez com a primeira vez que o homem pisou na lua, só para você ter noção de como ele estava animado. E aí eu falei: cara, deixa eu ver um pouco de como foi a corrida. Aí eu comecei a pesquisar detalhes sobre a corrida e algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira coisa que me chamou a atenção é que para que ele conseguisse bater essa meta, para que ele conseguisse romper com esse recorde, 40 e poucas pessoas foram junto com ele ao longo da jornada. São chamados de pacemakers. Então eles eram divididos em grupos de 7 e eles iam ajudando a ditar o ritmo ao longo da maratona. Porque ele está lá focado em vencer, ele está lá focado em chegar no final. Só que existem pessoas que estão lá focadas em ajudar e dar para ele o ritmo certo que ele tem para chegar até lá. Tem alguém que já está entendendo isso? Diga amém. Então ele pode ser o melhor do mundo, ele pode ter o melhor preparo, ele pode ter a melhor genética, mas ele precisa de pessoas junto com ele, ditando o ritmo, dizendo: você não vai parar no meio do caminho, você não vai desistir aqui, ei, ainda existem alguns quilômetros para você enfrentar, você não vai parar até que você chegue na linha final. E aí eu fiquei vendo mais alguns detalhes e outra coisa me chamou a atenção. Além dos pacemakers que vão ajudando a ditar o ritmo, foi um carro elétrico na frente também. E esse carro ele ia projetando um facho de laser. Um facho ou um feixe? Tanto faz, whatever. E ele ia projetando um facho de laser para que o corredor soubesse qual eram as melhores partes do percurso para ele percorrer. E eu fiquei olhando aquilo e eu falei: Deus, a nossa jornada de fé é exatamente como uma maratona. Tem muita gente que está cansada porque está achando que tem a ver com velocidade para chegar lá. E a nossa jornada de fé não tem a ver com o quão rápido a gente vai chegar, mas tem a ver com a gente chegar no final. Porque não é tão importante quanto começa, é importante como termina. E aí eu fiquei vendo tanta intencionalidade, tantos detalhes, tantas coisas que ele se preocupou para chegar até lá. E sabe o que me chamou a atenção? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Um maratonista, ele tem mais preocupação com detalhes acerca da sua jornada do que a maior parte dos crentes tem a respeito da sua jornada de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O tema dessa mensagem é: você precisa escolher, porque antes de você começar a correr, você vai precisar escolher algumas coisas para a sua jornada. Você vai precisar escolher os seus conselheiros, você vai precisar escolher os seus combustíveis, você vai precisar escolher quais são os próximos passos, você vai precisar escolher quais guerras vale a pena lutar, você vai precisar escolher quais portas você precisa entrar, você vai precisar escolher quem é que te mantém de pé, quem te justifica, você vai precisar escolher quem provê sobre a tua casa. Tem alguém que está entendendo isso? Diga amém. E é sobre isso que eu quero falar. Hebreus 12:1 diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.
Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Sabe, tem uma coisa que me chama a atenção em Hebreus 12. Na verdade, a gente podia pregar hoje só falando sobre chaves que Hebreus 12 carrega, mas uma coisa me chama a atenção. A palavra está dizendo, olha, pela alegria que lhe fora proposta, ele enfrentou a vergonha, a dor, a humilhação, a oposição. E a grande verdade, irmão, é que quando Jesus está enfrentando todo aquele caminho de cruz, eu tive a oportunidade de alguns dias atrás passar por lá, quando Jesus está vendo pessoas fazendo pouco caso dele, quando Jesus está vendo aqueles que caminharam ao lado dele agora dizendo que não sabiam mais quem ele era, quando Jesus está a ponto de ser entregue, quando Jesus está lá antes um pouco de ser traído, quando Jesus está nos momentos finais em que ele chega ao ponto de transpirar sangue, em que ele está angustiado. Entenda uma coisa, o que manteve Jesus de pé, sem desistir, sem voltar atrás, é porque ele olhava para a alegria que lhe fora proposta. E você sabe que alegria é essa? É olhar para você e ver que o pecado não pôde roubá-lo dele. É olhar para você e ver que a sua família foi restaurada, porque há poder naquele sacrifício para livrar você da morte. Quando Jesus olha para o fruto da redenção, ele diz, ei, vale a pena tudo que eu vou enfrentar, porque eu sei que ao terceiro dia, quando eu ressuscitar, eu vou envergonhar o inferno, a morte, eu vou tomar as chaves da porta do inferno e da morte, e eu vou reinar sobre tudo aquilo que um dia me separou da criação. Jesus olha para você, ele olha para mim, ele olha para 2019, o que Deus está fazendo em Orlando. Jesus olha para o avivamento de Miami, Jesus olha para o avivamento da América, do Brasil, das nações. Ele fala, ei, vale a pena. E é por essa alegria que me foi proposta que eu não vou desistir. E talvez a tua pergunta seja, pastor, como que isso se encaixa na minha segunda-feira? É simples. Às vezes a gente está desistindo de propósitos que Deus tem para nós, porque a gente esquece das promessas que Deus já fez para nós. Porque se Deus me prometeu uma família, entenda isso em nome de Jesus, não é a primeira crise no meu casamento que vai me fazer jogar tudo fora. Se Deus me prometeu que Ele vai suprir as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória, não é a primeira empresa que vai falir, que vai fazer eu desistir de tudo que Deus me prometeu dali em diante. Eu não estou pregando de coisas que eu acredito apenas, eu estou pregando de coisas que eu vivi. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando a tua empresa está prestes a falir. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando você está passando necessidade e precisa de ajuda de outros. Eu sei o que é Deus vir com socorro quando você tem um diagnóstico médico que está colocando você no leito de hospital. Eu sei o que é Deus chegar e Ele ser a tua última possibilidade, a tua última chance, a tua última esperança. Mas sabe qual é a boa notícia? Não importa se é a primeira ou a última, se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de abater você. Se Deus é aquilo que te mantém de pé, nada é capaz de paralisar você. Mas existe um processo. E eu acredito que a chave que a gente encontra aqui em Hebreus é exatamente essa. A Bíblia está dizendo, olha, pela alegria que fora proposta, Jesus enfrentou o processo. E por que tantos crentes estão ficando no meio do caminho? Eu acho que é porque a gente olha demais para a dor do processo e esquece da alegria que foi proposta. Ei, Jesus tem uma promessa para nós. Nós escolheremos certamente se não desanimarmos. Nós temos um refúgio, nós temos fortaleza. Ei, nós temos alguém que nos adotou como pai. Nós temos a genética do Deus que criou todas as coisas em nós. Ele está falando, por que uma tempestade financeira abate alguém que é filho daquele que criou todas as coisas? Sabe, eu tenho meditado muito sobre o porquê que a gente anda ansioso. É uma das coisas que mais tem queimado dentro de mim. Ansiedade, medo, cadeias emocionais. Por que a gente tem ficado tão aflito com isso? E sabe uma das coisas que Deus me falou? Sabe, André, às vezes vocês estão muito ansiosos porque você está focando naquilo que você não tem controle e está negligenciando aquilo que eu te dei, governo. Presta atenção nisso. Quantos aqui estão preocupados com o mercado financeiro, mas nem sempre se preocupam com quão generosos são na hora de ofertar na obra do Senhor? Quantos aqui estão preocupados com a violência de uma forma macro, mas estão negligenciando o sacerdócio e a criação dos seus filhos? Quantas vezes a gente está preocupado para onde o mundo está indo, mas nem sempre está tão preocupado para onde a nossa casa está indo? Irmão, vamos ser sinceros, quantas vezes um noticiário falando sobre algo que está acontecendo lá fora deixa a gente mais preocupado do que algo que está acontecendo dentro da nossa casa e a gente nem está percebendo. A gente precisa entender que Deus estabeleceu para nós sacerdócio, governo e autoridade. O que Ele está dizendo é, cuida daquilo que eu te dei, deixa que o restante eu cuido. Ei, deixa eu ser Deus na sua vida.
Cuida do teu sacerdócio, cuida da tua liberalidade, cuida da tua generosidade, cuida dos teus filhos, cuida da tua casa, cuida do teu casamento, cuida da tua empresa. Oh, Deus, mas estão dizendo que a América está a ponto de um colapso financeiro. Ok. Só que se eu for a tua esperança, a provisão não vem de um mercado financeiro, não vem da bolsa de valores, não vem de um novo presidente. A tua provisão vem do Deus que fez os céus e a terra. E é isso que você precisa lembrar. Faz sentido para alguém que eu estou compartilhando? Eu pedi para o pessoal da mídia, mas eu pedi muito em cima. Eu pedi vindo para a igreja, infelizmente não deu tempo. Mas eu queria compartilhar com você esses 2 ciclos. O ciclo da preocupação. Exatamente aquilo que a gente tem governo, nossos filhos, a nossa casa, a nossa esposa, os nossos negócios e todo o macro. No macro tem a violência, a crise financeira, os mercados, a política, e às vezes a gente está olhando para o macro e está negligenciando o que Deus deu para a gente. Entenda isso em nome de Jesus. Sabe, durante a sua jornada você vai precisar escolher algumas coisas e eu quero compartilhar o primeiro ponto. Você está comigo? Diga amém. Se você quiser anotar, anota isso, medita ao longo da semana. Ao longo da nossa jornada de fé, você vai precisar escolher se Jesus para você é importante ou suficiente. E por mais que as duas coisas pareçam quase as mesmas, elas são completamente diferentes. Porque Jesus ser importante, isso já faz parte de 99% de todos os cristãos. Mas o que muda de fato a história de alguém é quando a gente tira Jesus apenas de um lugar de importância e coloca agora num lugar de suficiência. Jesus não é só mais um dos nomes, Jesus agora se tornou um único nome. Jesus não é agora mais uma opção de socorro quando a doença chega. Jesus é minha única opção de socorro quando a doença chega. Jesus agora não é minha última opção quando a crise financeira vem e eu tento todas as coisas e não consigo mais e agora só me resta orar. Não. Jesus é minha primeira opção, porque é Ele quem provê, é Ele quem dá semente ao quem semeia, é Ele que me dá uma unção criativa para enxergar o que ninguém está enxergando, para ter sonhos que ninguém está tendo, para criar mercados que ninguém está vendo. Você está comigo? Diga amém. A gente precisa definir se Jesus vai ter um lugar de importância na nossa casa ou de suficiência. Eu lembro que eu li algo uma vez, eu não sei se é do John Stott, mas ele diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. E você quer um exemplo claro disso? A gente fala para a nossa família que Jesus é suficiente, mas às vezes na primeira crise financeira a gente já se sente abatido e a gente começa a esmorecer na fé. Os jovens estão dizendo nas redes sociais que Jesus é suficiente, mas no primeiro problema de relacionamento já dão espaço para pensamentos de morte, de desistência, começa a questionar a fé. Irmão, quando a gente declara para o mundo inteiro que Jesus é suficiente, a gente está dizendo nada mais precisa ser acrescentado, todo o meu vazio já foi preenchido por Ele. Eu estava conversando com o Gustavo Paiva nessa viagem e ele falou algo que eu achei maravilhoso. Alguém está recebendo algo essa noite? Ele disse, sabe André, um detalhe sobre o encontro de Jesus e Marta que poucas pessoas percebem, eu particularmente nunca tinha percebido. Ele disse, quando Jesus chega lá, Lázaro está morto, o povo todo está desesperado, alguns estão chateados com Jesus, questionando por que ele não veio antes, outros estão chorando a morte de Lázaro, e a Bíblia diz que quando Jesus chega e Marta se aproxima dele, está lá em João 11:21. Marta diz então para Jesus, Senhor, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Então disse Jesus para ela, entende isso em nome de Jesus, irmão? Jesus vira para Marta e diz, ei Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Só que a Marta diz para ele, eu sei Jesus, ele vai ressuscitar na ressurreição dos mortos no último dia. Aí Jesus fala para ela, não Marta, você não está entendendo. Seu irmão vai ressuscitar agora. Sabe o que eu acho interessante nesse encontro? É que a primeira coisa que Marta faz é jogar Jesus no passado. Ela chega para Jesus e diz, ei Jesus, se você tivesse chegado antes, se você tivesse se movido antes, se você tivesse interferido antes, Marta pega e joga Jesus num tempo que não existe mais. Aí Jesus fala, não Marta, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí ela agora pega Jesus e joga ele no futuro. Ela fala, não, eu sei Jesus, no último dia, no 45 do segundo tempo,
Na ressurreição dos mortos, ela pega agora e joga Jesus num tempo que ainda não chegou. E Jesus está falando: Marta, você não entendeu. Eu não só vim trazer sentido para o teu passado, esperança para o teu futuro, mas eu vim mudar a tua história hoje, Marta. A ressurreição chegou agora na tua casa. Faz sentido para alguém? E o que isso tem a ver com a nossa segunda-feira? É porque às vezes a gente está falando: Senhor, se aquilo tivesse sido diferente, se aquela porta tivesse aberto um pouco antes, se aquele negócio tivesse sido fechado, se aquela entrevista tivesse dado certo, se aquele convite para aquela empresa tivesse acontecido, se eu não tivesse falado o que eu falei, se eu não tivesse feito as alianças que eu fiz. E Jesus está falando: ei, para de me colocar num tempo que não existe mais e olha para aquilo que está disponível hoje. Eu continuo mudando histórias, eu continuo liberando destinos, eu continuo curando os enfermos, eu continuo restaurando casamentos. O Deus que fez no passado continua fazendo hoje. Durante a nossa jornada de fé, a gente precisa escolher: Jesus é suficiente para a gente ou ele é só alguém importante? Sabe, há 2 dias atrás eu estava chegando no meu prédio e estava chegando uma grávida. Eu nem sei se ela está aqui. Você está aqui? Se tiver, só levanta a mão para eu te ver. Acho que não. Talvez ela esteja até na sala do parto, porque ela estava bem grávida. Muito bom esse termo. Ela estava bem grávida. E aí ela estava passando assim, eu conversando com o Leandro e tal. Aí daqui a pouco ela se aproximou, ela falou: "Você é o pastor André Fernandes, né?" Eu falei: "Sou, tudo bom?" Ela falou: "Pastor, em fevereiro eu fui na Lagoinha Orlando e você ministrou a oferta. Aí você parou no meio da oferta e falou: eu não sei por que eu estou falando isso, mas eu sinto de orar por cura." E você orou por cura no meio da oferta. E no meio da oração você falou: eu não sei por que eu sinto de orar especificamente sobre isso, mas Deus está me mostrando mulheres que não conseguem ter filhos. Se você não consegue gerar filhos, coloca a mão sobre o teu ventre e eu vou orar. Ela falou: "Pastor, 1 mês depois, a gente fez o exame e descobriu que naqueles dias eu engravidei. E essa criança que eu estou carregando aqui é fruto de um milagre que Deus fez quando eu fui na igreja lá em fevereiro." Entende isso em nome de Jesus? Eu não lembro se o nome do menino é Heitor. Eu acho que é Heitor o nome dele. André. E aí a gente fechou, a porta do elevador fechou, a gente chegou em casa e eu achei a coisa mais linda do mundo. Cecília foi contar para a Kezinha. Cecília falou: "Mãe, tinha uma mulher grávida, ela falou que o papai orou por ela e ela engravidou." Ah, a Kezinha chegou. E aí ela chegou lá no quarto e falou assim: "Pai, quando você for orar por mamãe, ora uma vez só, porque eu só quero mais um irmão, tá?" Eu falei: "Tá bom, filha, pode deixar, tá anotado." Mas sabe o que eu achei maravilhoso? Entende isso em nome de Jesus? Em fevereiro, no culto que eu não lembro mais, numa noite que eu não lembro mais, Deus deu uma direção, mas para aquela família, isso vai ser lembrado para sempre. E é por isso que eu fico o tempo inteiro falando: "Cara, olha para mim, por favor, vamos junto, eu preciso de 10 incendiários." Ei, preste atenção, você sabe por quê? Porque essa noite ela não vai se repetir, mas Deus pode liberar para você palavras, destinos, pode dar para você algo que você nem imagina ainda o quão poderoso é, mas vai mudar para sempre a tua história. A gente não está reunido aqui para um encontro social, a gente não está reunido aqui para passar o tempo, não é falta de coisas para fazer. A gente está em uma das cidades que mais tem entretenimento. A gente está aqui porque a gente crê que quando a gente se reúne, existe algo poderoso liberado dos céus sobre nós. Existem sinais e maravilhas disponíveis para acontecer hoje. E é por isso que a gente tem que escolher. Jesus é importante o suficiente? Jesus é mais um dos nomes que a gente busca socorro, ou ele é o único que mantém a gente de pé? Sabe, tem algumas chaves que eu gosto de compartilhar. Eu já devo ter falado aqui 10 vezes, mas eu estou vendo alguns rostinhos que eu nunca vi. Não sei se é porque tem muito tempo que eu não estou vindo pregar aqui na quarta, mas eu estou vendo algumas famílias diferentes. E uma das coisas que eu gosto de compartilhar são realidades que a redenção trouxe para a gente. Você sabe o que Jesus fez naquela cruz? Jesus estabeleceu sobre nós realidades como se o pecado nunca tivesse existido. E eu quero compartilhar bem rápido algumas chaves, e o teclado vai junto comigo naquela pressão pentecostal, Pick TD Jakes. Vamos junto, irmão. Noite de avivamento, revival. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar daquilo que está disponível, porque se você não tem consciência daquilo que carrega, você não consegue acessar aquilo que carrega. Eu estava compartilhando esses dias que há 14 anos atrás eu me converti, entendem isso em nome de Jesus. E eu comecei a ter consciência das promessas que eu carregava. Mas se eu não tivesse me convertido, não significa que as promessas não existiriam. Elas sempre existiram, eu só não sabia delas. Você está comigo? Diga amém. Mas você sabe qual a loucura? O fato de não conhecer faz também com que a gente não consiga acessar.
Então Deus está falando, ei, não importa a quantidade de promessas que você carrega, se você não trouxer à memória o que te dá esperança, você vai viver como alguém que não carrega promessa nenhuma. A gente precisa fazer esse exercício prático quando algo acontece, quando uma circunstância adversa vem, quando tempestades se levantam, quando coisas fogem do nosso controle. A gente precisa trazer a nossa memória, ei, eu não sou qualquer um, eu carrego promessas do meu Pai e elas vão se cumprir, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para fazer. As coisas podem passar, palavras podem passar, promessas de homens podem passar, cenários, circunstâncias, mas as palavras que eu carrego não passarão, diz o Senhor. A gente precisa trazer a nossa memória. E você sabe o que Deus estabeleceu para nós através da redenção? Deus trouxe para nós acesso à paz que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A gente tem acesso à ausência de ansiedade. 1 Pedro 5:7, pois lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A gente tem proteção em meio aos desertos, Salmos 23:4, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei, porque Tu estás comigo. Tem alguém que crê nisso, pelo amor de Deus? A gente tem acesso à provisão, Filipenses 4:19, porque o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. A gente tem acesso a cuidado, Salmo 91:7, porque 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. A gente tem acesso a renovo, irmão. Isaías 40:29 diz, Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força, porque até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor. Tem alguém que está esperando em Deus aqui nessa noite? Você pode levantar sua mão em nome de Jesus. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, eles voam bem altos como águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Deus tem descanso para você. Mateus 12:28 diz, pois vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso. Todas essas são realidades, mas a gente precisa entender que elas estão disponíveis hoje. Você já parou para pensar? Eu estava vendo uma pregação do pastor André, eu acho que ele ministrou em BH e eu acredito que ele tenha ministrado aqui. E ele falou exatamente sobre isso. Nunca ouvimos tantas pregações, mas o que vai mudar a nossa história não é a quantidade de revelações que a gente ouve, mas a quantidade de revelações que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. Eu não quero chegar aqui e compartilhar com você uma mensagem de ânimo, porque a base do ânimo é a nossa emoção, e emoções passam. O que eu quero compartilhar com você é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas, mas você precisa se mover à altura dessa revelação. Há um tempo atrás eu escrevi uma carta para Cecília, e o meu entendimento que Deus me deu foi, escreva uma carta para Cecília como se fossem os seus últimos conselhos. Se você fosse dar os últimos conselhos para Cecília, quais seriam? E um deles eu acho que pode servir para algumas pessoas aqui nessa noite. Eu disse, ei filha, entenda quem você é e caminhe debaixo dessa revelação. Existem milhares de pessoas melhores que você, mas o entendimento da tua identidade libera o favor de Deus sobre a tua história. Quem sabe quem é, meu irmão, sabe o que pode. Quem sabe quem é, sabe até onde vai. Quem sabe quem é, sabe o poder e a autoridade que carrega. Sabe a segunda chave que você precisa escolher? Tem alguém que está recebendo algo de Deus essa noite? É que você precisa escolher acreditar que Deus pode fazer ou confiar que Ele já fez. E por mais que pareça também que seja a mesma coisa, é completamente diferente. Acreditar que Deus pode fazer é uma possibilidade, confiar que Ele já fez é uma certeza. Uma coisa é você estabelecer os seus próximos dias entendendo que, quem sabe, um dia Deus estabeleça a promessa que fez. Outra coisa é você sair daqui caminhando com a cabeça erguida, entendendo que a promessa que Deus fez para mim já se cumpriu. Eu só estou caminhando para chegar até lá. A gente pega a história de Davi, irmão, entenda isso, do processo entre Davi receber a unção do reinado e assumir o trono, houve anos de intervalo, mas Davi já saiu daquele dia entendendo que havia o óleo de reinado sobre a sua cabeça. Eu tive em Israel há 10 dias atrás e sabe uma coisa que eu percebi? A estrela que continua sobre a bandeira daquela nação ainda é a estrela de Davi. Deus estabeleceu uma promessa sobre ele e disse, nunca houve, nunca haverá sobre Israel um reinado como o seu.
Só que quando Deus estabelece promessas assim, Ele fala isso para um menino: o tempo passou, mas as promessas não. Davi já passou, mas as promessas não. Entenda isso em nome de Jesus. Você precisa escolher, irmão, se você vai só acreditar que Deus pode fazer, ou se você vai começar a caminhar tendo o entendimento de que Ele já fez o que prometeu. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A verdade é que Deus já nos abençoou. E tem gente que está se cansando, que está esperando ser abençoado. Olha o que Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A partir de hoje, meu convite para você é: pare de ficar esperando ser abençoado. Entenda, você já foi. Pare de ficar buscando a aceitação através do teu serviço. Você já foi aceito. Não tem nada que você faça capaz de fazer Deus chamar mais. Não tem nada que você deixe de fazer capaz de Deus chamar menos, porque não tem a ver com o que a gente faz, tem a ver com quem a gente é. Deus olha para você e Ele se vê em você. A gente precisa entender isso. 2 Coríntios 1:19 diz: pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, todas elas têm em Jesus o sim. Nossa, embolei tanto que nem eu entendi o que eu li agora. Vou repetir. Se puder, depois corta lá na edição, me ajuda aí. 2 Coríntios 1:19. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e por Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. O que a palavra está dizendo é: ei, as promessas que Deus fez não tem variação se vai ou não acontecer. Para todas elas, Deus não só prometeu, como já disse sim, vai acontecer. E Ele está dizendo agora: nossa parte é em Cristo dizer amém, assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente precisa escolher. Sabe, quando eu tenho consciência da promessa, entenda isso em nome de Jesus, isso vai ser bálsamo para alguém aqui. Quando eu tenho consciência da promessa, as circunstâncias não me param mais. Pessoas podem te perseguir, pessoas podem te caluniar, pessoas podem desprezar a unção que você carrega, rejeitar a verdade que você tem. Entenda isso em nome de Jesus. Pessoas podem tentar impedir o teu crescimento, criticar tudo que você faz, mas mesmo que tudo se levante contra você, ninguém pode roubar a promessa que sobre você foi liberada. E é por isso que o inferno fica tão revoltado com a gente. Você sabe por quê? Porque o diabo, ele pode tentar mover o que for de forma exterior, mas ele não tem acesso à promessa que foi liberada dentro de você. Olha o que a palavra diz, está lá em Salmos, eu não recordo agora qual salmo, mas ele diz: para onde eu posso me esconder de você, Senhor? Se eu for para o alto de um monte, lá o Senhor está. Se eu for para mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Ele começa a falar: esse conhecimento, ele me deixa assustado, porque você gerou até o meu interior. Você conhece as palavras antes que saiam da minha boca. Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. O salmista está falando aí: até o meu interior você conhece. Entende isso em nome de Jesus. Podem tentar paralisar você por fora, mas ninguém consegue paralisar o que foi depositado dentro. É por isso que uma consciência inabalável a respeito de quem é faz com que você tenha uma fé inabalável para viver o que Deus te prometeu. Terceira chave que eu quero compartilhar, e eu já estou quase terminando aqui. Os pastores aqui da frente já riem quando eu falo isso. Te amo, Zulatinho. Te amo, Samuca. Te amo, Léo. Love you, bro. In English is better. Te amo, Jay. A terceira chave que eu quero compartilhar é que você precisa escolher se você vai viver milagres ou se você vai construir uma história dependendo só de você. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Eu conheço muitos homens fortes, cansados, porque chegaram no limite em que o seu braço consegue conquistar. E Deus está falando: ei, quando você entender que não tem a ver com quão bom você é, você vai descansar na bondade que eu tenho. Ei, entenda isso. Deus não tem bondade, Deus é bondade. Não é uma característica dele, é parte do seu caráter. E
quando eu entendo isso, eu descanso em minhas circunstâncias. Entenda isso, você não está ouvindo isso de alguém que está compartilhando uma teoria a respeito de um Deus que guarda você. Você está ouvindo isso de alguém que é um sobrevivente de algumas estações. Eu tenho 31 anos, eu sei que tem muitas coisas para passar, mas eu carrego marcas. Em alguns momentos da minha história eu pensava, Deus, por que parece que tem tanta coisa acontecendo? Hoje eu entendo, Deus queria me dar autoridade para falar sobre o que Ele pode fazer, mesmo ainda jovem. E eu estou falando para pessoas aqui que são como heróis na fé. Talvez você nem saiba, mas para a tua casa você é um herói da fé. Teu filho olha para você e ele espera de você comportamentos. A tua esposa olha para você e por mais que ela talvez nem tenha compartilhado, ela espera de você comportamentos. Você sabe por quê? Porque quando tudo poderia te parar, você não desistiu. E o que eu quero te convidar é, continua assim, irmão. Continua caminhando mesmo que tudo se levante contra você. Continua caminhando mesmo que coisas pareçam improváveis, mesmo que algumas contas não fechem, mesmo que algumas coisas não façam sentido, mesmo que a lógica não consiga te amparar, mesmo que não haja base de segurança para as promessas que Deus te fez. Você sabe por quê? Porque a glória de Deus se revela em meio a impossibilidades. Não precisa fazer sentido para ninguém se fez sentido para quem te prometeu. Às vezes a gente para porque a gente olha para aquilo que está por vir e fala, não faz sentido. E Deus está falando para a gente, não é para fazer. Porque se fosse para viver uma vida qualquer, você poderia servir a um Deus qualquer. Mas se você está servindo um Deus de impossibilidades, comece então a pisar sobre impossibilidades. Se você está servindo a um Deus do sobrenatural, comece então a desejar o sobrenatural. Irmão, há 14 anos atrás, me tornar pastor era uma impossibilidade. Há 10 anos atrás, experimentar alguns romperes no meu ministério era uma impossibilidade. Há 8 anos atrás, me tornar integral era uma impossibilidade. Há 6 anos atrás, escrever livros era uma impossibilidade. Há 3 anos atrás, ir para outras nações era uma impossibilidade. Há 2 anos atrás, sair do leito de hospital era uma impossibilidade. Há 9 meses atrás, pisar na América pela primeira vez para vir como um pastor local aqui era uma impossibilidade. Há 2 semanas atrás, estar em Israel junto com o embaixador americano e com o embaixador brasileiro em Tel Aviv, visitar a tumba onde Jesus foi sepultado, era uma impossibilidade. Há 40 minutos atrás, subir aqui para pregar, só eu sei o quanto eu estava me sentindo mal, era uma impossibilidade. Mas sabe o que é maravilhoso? Aquilo que parecia impossível no passado, agora é só um lastro daquilo que Deus fez e vai continuar fazendo no futuro. E Deus está falando, traz à tua memória aquilo que eu fiz lá atrás. Você sabe por quê? É o combustível que você precisa para continuar crendo que eu continuo fazendo lá na frente também. Não esquece de onde eu te tirei. Não esquece dos sonhos tão pequenos que você carregava. Você sabia que a maior parte dos sonhos que você tinha no início da tua jornada de fé, talvez sem perceber você já superou todos eles e nem se tocou disso? Se eu fosse pegar uma lista antiga dos sonhos que eu tinha no início da minha jornada de fé, a maior parte deles eu já superei nos primeiros anos de caminhada com Deus. E é como se Deus falasse, e aí, você já esgotou todas as suas possibilidades? Já esgotou os limites da tua imaginação? A gente fala assim, Deus, eu já vivi tudo aquilo que eu esperava viver. Aí Deus fala, então agora deixa eu começar a estabelecer os seus passos. Deixa eu começar a escrever as próximas histórias, as próximas páginas da tua história. Faz sentido para alguém que está aqui? Você precisa escolher, irmão, se você vai viver milagres ou vai viver algo que só depende de você. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que é mais fácil? A gente tocar com um cajado o mar ou fazer o mar inteiro se abrir? O que é mais fácil? A gente procurar no meio da multidão alguém que tenha 5 pães e 2 peixinhos, ou a gente multiplicar isso para que milhares de pessoas comam? O que é mais fácil, você lançar uma pedrinha ou derrubar um gigante? O que é mais fácil? Você rolar uma pedra ou fazer um morto que está lá há dias ressuscitar? O que é mais fácil? Vencer o inferno, as doenças, as potestades, os principados e a morte, ou só aceitar aquele que já fez tudo isso e entregou por você? Você sabe o que Deus está falando para a gente? Faz o que é fácil, irmão. Deixa que o impossível eu faço. Faz só o simples. Deixa que aquilo que só Deus poderia fazer, Deus faz. Você quer viver até onde você consegue ir ou você quer viver milagres? É a pergunta de Deus para alguns aqui. Sabe, eu vi algo uma vez do pastor Felipe que eu achei incrível e eu acho que resume muito momentos da nossa jornada de fé.
Ele disse: irmão, a verdade é que a gente diz que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Forte, né? Vou repetir, entenda isso. A gente diz para todo mundo que acredita em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. E Deus está falando aí, milagre não é uma saída de emergência, milagre é a expressão de quem eu sou. Milagre não é só Deus socorrer quando nada mais parece fazer sentido, não. Milagre é Deus te colocar sobre lugares onde você não poderia ir sozinho. Isso é um milagre também. Milagre não é um socorro só quando se esgotam as possibilidades. Milagre é a sua primeira possibilidade e é a maior de todas as outras. Você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que não fala inglês ser chamado para ser pastor na América. Milagre é você que talvez no Brasil enfrentava uma série de dificuldades e hoje está experimentando coisas que você nunca imaginou. Você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que era completamente improvável para os outros, agora começar a construir uma história junto com Deus. Meu irmão, você sabe o que é milagre? Milagre é alguém que não tinha nada para oferecer, ter sido comprado a preço de sangue por alguém que tinha toda a glória, mas se despiu de toda ela para ter você de volta. Isso é milagre. Isso é milagre. Você sabe o que é milagre? É um Deus que conhece todos os nossos pecados e ainda assim continua nos desejando mais do que todas as coisas. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é quando a gente olha para os nossos filhos e a gente não consegue explicar como a gente consegue experimentar algo tão bom como ser chamado de pai. Você sabe o que é milagre, irmão? Milagre é Deus confiar a única mensagem capaz de mudar uma geração a homens falhos como eu e você. Isso é milagre. Milagre é a gente olhar para os próximos anos da Flórida e saber que o avivamento que está começando aqui começou antes na nossa casa e não vai parar. Ei, você sabe o que é milagre? Milagre é a gente entrar cansado e sair renovado, é entrar sem esperança e sair sonhando, entrar com pensamentos de morte e sair com a própria vida de Deus dentro de nós. Ei, milagre é uma mulher que não pode ter filhos começar a gerar. Milagre é um Deus que veio e se fez carne, invade o inferno, ressuscita ao terceiro dia e ele diz: ei, está disponível a todo aquele que em mim crê, agora será salvo. A morte não te para mais, o pecado não te para mais, o teu passado não te para mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Isso é milagre. Isso é milagre. E é esse tipo de vida que Deus quer que a gente experimente, cara, milagres todos os dias da nossa vida. Sabe, eu quero te convidar em nome de Jesus a ressignificar alguns sonhos. A partir de hoje, coloca no papel e você vai perceber que você em muitos momentos diminuiu a tua expectativa para se ajustar ao teu nível de fé. Mas Deus está falando: ei, não diminui suas expectativas, aumenta a tua fé. Não tenta acomodar o tamanho dos teus sonhos, a tua realidade. Não. Pega a tua realidade e ela vai ter que se acomodar ao tamanho das suas promessas. Não se rebaixe, irmão. Você é filho de um Deus vivo e Ele te chamou para viver coisas sobrenaturais. Ei, você precisa escolher. E para finalizar, eu queria compartilhar a última chave que vai fazer sentido para muita gente aqui. Você precisa escolher quem te mantém de pé. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, tem uma história que eu sou apaixonado. A Bíblia diz que Jesus encontra uma mulher adulta e está todo mundo julgando ela, porque tem sempre alguém tem sempre algo para falar de você. Você poderia ter feito melhor, você poderia ter feito diferente, você poderia ter feito assim, ou você poderia ter feito assado. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus entra na história daquela mulher, Ele não está preocupado com nada além de quem ela é. Jesus se abaixa, é como se Ele fosse para o mesmo nível que ela está. Porque Jesus nunca olha para a gente de cima para baixo, Ele sempre vai no nível que você está e agora traz você para o nível que Ele está. Você lembra de Pedro andando sobre as águas? A Bíblia diz que quando Pedro para de olhar para Jesus e começa a olhar para a tempestade, ele afunda. Irmão, a Bíblia não dá com detalhes como Jesus foi até Pedro, mas eu não consigo imaginar Jesus dando a mão para Pedro e arrastando ele até o barco. Eu não consigo imaginar. Eu estive lá no Mar da Galileia e foi um dos momentos mais impressionantes da viagem. Eu fiquei olhando para aquele mar e eu falei: quer saber? Eu imagino que quando Pedro afundou, Jesus chegou para ele e falou: ei, Pedro, volta de novo para o nível que eu te estabeleci. E a gente vai junto, andando sobre as águas, de volta para o barco. Jesus chega para aquela mulher e ele diz: ei, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tem pecado
pode começar a arremessar. A Bíblia diz que um a um vão saindo de lá, a multidão se dissipa, os acusadores vão embora. Então Jesus chega para aquela mulher e pergunta: ei, mulher, aonde são os teus acusadores? Onde eles estão? A mulher olha em volta e diz: eles se foram. E Jesus diz para ela: ei, eles não têm mais como te condenar, e eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Você sabe o que significa a gente escolher quem mantém a gente de pé? Se a gente vai ficar tentando se justificar contra todo mundo que tenta nos acusar, ou se a gente vai escolher se esconder em Jesus e deixar Ele fazer isso por nós. Deixa eu liberar isso sobre você em nome de Jesus. Meu convite nessa noite é: ei, para de tentar se justificar. Os teus acusadores não entendem o que você fala. Os teus acusadores não respeitam a autoridade da verdade que você carrega. Para de tentar se justificar para quem não quer ouvir o que você tem para falar. Quando você fica em silêncio, Deus compra a tua briga. Deus compartilhou uma chave comigo e eu tenho aprendido a força nos últimos meses. Quando você faz silêncio diante dos homens, eu te convido a começar a gerar clamor diante de mim. Ei, para de falar para todo mundo o que você está passando e compartilha com o único que pode mudar a tua história, aquilo que você está experimentando. Para de botar nas redes sociais, para de compartilhar com quem não pode liberar destino. Não dá acesso para quem não pode te dar destino, irmão. Chega para Deus e fala: ei, Senhor, o Senhor sabe o que eu tenho passado. O Senhor sabe quais são minhas dores, as minhas impossibilidades. O Senhor sabe o que eu tenho enfrentado. Ei, Pai, o Senhor é o único capaz de me colocar de pé. Por isso faz nessa noite um milagre e faz aquilo que nenhum homem poderia fazer. E é sobre isso que eu quero orar nessa noite. Eu quero te convidar em nome de Jesus a ficar de pé, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. E eu quero liberar uma palavra de vida sobre você. Não importa o que tem se levantado ao teu redor, você não vai parar no meio do caminho. Não importa as lutas que têm sendo levantadas, não importa o tipo de acusação que você tem enfrentado, não importa as dúvidas, não importa aquilo que tem tentado paralisar você. Eu vim aqui para te lembrar que maior é o que está em nós do que aquilo que vem contra nós. Agindo Deus em teu favor, quem impedirá o seu agir? Feche teus olhos em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar com você, deixa eu liberar essa palavra de vida sobre você. Você vai ter que escolher, irmão, nessa noite, quem é que mantém você de pé, quem constrói a tua casa, quem provê sobre os teus filhos. Você precisa escolher nessa noite quem é que dá a última palavra. Você precisa escolher nessa noite quem é a tua esperança, quem é o teu firmamento. Você precisa escolher nessa noite sobre o que você está construindo a tua história. Você precisa escolher nessa noite, irmão, para onde estão os seus olhos e para onde a tua casa está caminhando. Você precisa escolher nessa noite se você vai se acomodar a viver qualquer coisa, ou se a partir de hoje você não vai aceitar nada menos do que viver milagres. Mas isso eu não posso fazer por você. Isso só você pode fazer. Por isso eu quero te convidar em nome de Jesus, de olhos fechados. Enquanto o louvor vai ministrar, eu quero te convidar a fazer uma oração, a oração mais importante dessa noite. Você vai rasgar o teu coração e você vai começar a compartilhar com Deus quais são as suas impossibilidades. Se você está aqui e você tem carregado alguma doença, alguma enfermidade, coloca a mão sobre a tua doença, a tua enfermidade. E eu quero declarar que você pode ter chegado aqui com ela, mas não vai retornar para sua casa assim. Há poder no sangue de Jesus para curar você. Há poder no sangue de Jesus para lavar suas vestes. Há poder no sangue de Jesus para trocar todo choro por alegria, trocar todo medo por convicção. Há poder no nome de Jesus para mudar histórias nessa noite, restaurar casamentos. Há poder no nome de Jesus para invadir quartos escuros. Pessoas que tinham pensamento de morte vão sair daqui sonhando com os próximos passos de fé. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso. Há poder no teu nome, Pai. E nós escolhemos a melhor parte nessa noite. Nós escolhemos aquilo que nenhum homem é capaz de fazer. Há poder no teu nome, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus, para ressuscitar Lázaro nessa noite. Há poder no teu nome, Jesus, para pegar pessoas que estão enfrentando acusadores como aquela mulher adúltera e dizer: ei, nenhum deles te condena, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Há poder no teu nome, Jesus, para tocar homens aqui, provedores sobre a sua casa,
aqueles que mantêm a sua casa de pé e têm pedido desesperadamente um socorro financeiro, há poder no teu nome para que nos próximos dias, diante deles, portas de milagres sobrenaturais se abram. Há poder no teu nome, Jesus, para que histórias aqui sejam transformadas para sempre. Nós cremos nisso. Quantos aqui creem nisso? Declare comigo, diga eu creio. Isso com autoridade, diga eu creio que há poder no nome de Jesus para mudar completamente a minha história hoje. Diga eu creio que há poder no sangue de Jesus. Diga para lavar todas as minhas feridas. Diga sejam emocionais ou físicas. Diga sejam espirituais ou não. Diga eu creio que há poder no sangue de Jesus para que a minha vida nunca mais seja a mesma. Diga eu creio que começam hoje os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir no seu lugar.